muito bem-vindo e bem-vinda ao NSM Talks, o podcast do grupo Nós Somos Moda de Comunicação. Eu sou a Lohane, sou analista de estratégia no grupo NSM e hoje na mesa comigo a gente tem uma estreia, a Giovana Brum, que é nossa assistente de estratégia. Oi, Gi! Oi, Lô, e todos que nos escutam e nos assistem. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje pela primeira vez. E eu queria começar agradecendo a parceria da ProHub aqui na Escola de Artes, Comunicação e Design da PUC, a FAMECOS, que possibilita o nosso projeto aqui hoje e todos os nossos outros episódios aqui do NSM Talks. Duas temporadas já. Duas temporadas já. E nesse episódio a gente também tem uma outra parceria que é a The Blend Shake, Que é uma marca muito gaúcha. Pra provar. A gente tá muito ansiosa, deixou nossa mesa hoje super colorida. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Por quê? Hoje a gente vai falar sobre um tema que permeia muito a nossa vida, a minha, da Gi, das nossas convidadas, que é o bem-estar. E aí a gente fez algumas pesquisas e, segundo elas, o mercado global de wellness já movimentou mais de 2 trilhões de dólares nos últimos anos e continua crescendo. Muita coisa, né, Lô? E hoje a gente entende, então, que ele deixou de ser sobre saúde e virou realmente mercado, o que influencia o jeito que a gente consome e entende o próprio bem-estar. Falando por mim, por nós mesmas e, enfim, todo mundo que consome conteúdos, enfim, produtos sobre o bem-estar também. Exatamente. E para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente tem duas convidadas que são muito especiais. E a primeira delas é a Lu Dornelles, que é influenciadora, produz conteúdos voltados para lifestyle e para bem-estar. E junto dela temos também a nutricionista Isabelle Moreno, pós-graduada em nutrição clínica e esportiva. E curiosidade para vocês, a minha Nutri. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão legal que está tão presente nas nossas vidas. Super feliz com o convite também, é um assunto que eu acho que tem como a gente conversar muito, tem como a gente tirar vários aprendizados e trocar uma ideia, que eu acho que é uma coisa que está cada vez mais presente no nosso dia, né? Principalmente dos anos para cá, que surgiu com as canetinhas, tudo isso. Então é um assunto que está muito em alta, né? Sim, perfeito. E meninas, para começar, eu queria que cada uma de vocês se apresentasse um pouco brevemente e contasse pra gente como que esse assunto do wellness, do bem-estar, entrou na vida de vocês. Profissionalmente e pessoalmente também, né? Então, meu nome é Isabelle Moreno, eu sou nutricionista, sou formada aqui pela PUC também, tenho pós-graduação, então, em nutrição clínica, esportiva e exames laboratoriais. Atualmente, eu também faço parte de um núcleo de doenças inflamatórias intestinais no Hospital Moinhos de Vento, então eu também trabalho bastante com essa parte de gastroenterologia. Bom, acho que a minha vida gira em torno, né, de saúde, de bem-estar, de wellness. Curiosidade também, eu já fiz FAMECOS, né? Então, eu fiz 3 anos de publicidade aqui. Cheguei a trabalhar e depois mudei para nutrição, quando eu me formei. E eu acho que esse assunto vem crescendo cada vez mais. Quando eu mudei, né, para nutrição, a gente já falava muito de bem-estar, de wellness, de corpo, tudo isso, mas agora parece que, né, estourou na potência 10, assim. Acho que tem muitos benefícios a gente falar sobre saúde, sobre, né, bem-estar, mas também tem alguns pontos que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente é bombardeada diariamente por questões das redes sociais, enfim, sobre saúde, sobre corpos, né? Então, também não deixa de ser um assunto muito delicado que, né, na minha prática clínica, além, né, eu amo falar sobre isso, né, minha vida gira em torno disso, mas também gira muito em torno de conscientizar as pessoas, né, sobre alguns pontos que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala sobre físico, sobre corpo, sobre bem-estar, né? Então, eu sou a Lu Dornelles, sou influenciadora há mais ou menos 5 anos. Hoje em dia, o meu principal conteúdo é realmente sobre wellness, sobre lifestyle. Eu iniciei lá atrás produzindo conteúdo muito voltado para até algo que a Belle falou, que é sobre comparação, sobre corpo, sobre a realidade nas redes sociais, que muitas vezes, a maioria das vezes, é muito diferente da realidade da vida real. Então, trazendo muito sobre isso. Hoje em dia eu trabalho com algumas marcas desse nicho também, que eu amo trabalhar. E eu sou sócia de uma escola para ensinar micro-influenciadoras a entrarem nesse mercado, produzirem conteúdo desse nicho wellness. Então, acho que está 100% presente, tanto no meu dia a dia, nas minhas vivências, no que eu passei, quanto na minha produção de conteúdo. E eu acho que vai render muitas conversas legais hoje aqui. Perfeito, meninas. A gente queria entender, então, para começar o nosso papo, o que é wellness para vocês e o que definitivamente não é wellness para vocês. Então, acho que eu vou começar falando que para mim não é wellness, que é muito do que
eu comentei agora, que a Belle comentou agora, porque diariamente a gente é bombardeado de muitas informações nas redes sociais. Então, verdades absolutas que as pessoas criam. Então, para emagrecer tem que ser assim, para fazer tal coisa certa tem que ser assim. Não, agora o caminho é as canetinhas, agora o caminho é a dieta tal, a dieta tal. E eu acho que, assim, o bem-estar, ele é muito individual. Então, é muito complexo, assim, porque tu vê alguma coisa ali nas redes sociais, tu não sabe, muita gente que não tem tanto conhecimento, não tem discernimento de saber o que é certo, o que é errado. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao falar verdades absolutas na internet, ao afirmar o que é wellness, o que não é wellness, vender promessas absurdas, milagrosas. E eu acho que o wellness é realmente tu achar o que é bem-estar para ti, o que dá certo para ti, a alimentação certa para ti, o treino certo para ti, porque se tu ficar se baseando pela régua das outras pessoas, tu nunca vai chegar no que é ideal para tua pessoa. Então eu acho que o wellness para mim é tu realmente encontrar a tua verdade, encontrar o teu caminho na saúde mesmo, e não ficar constantemente se comparando e se baseando no que está ali dito como verdade absoluta na internet. Eu concordo muito com isso que a Lu trouxe. Eu acho que, para mim, o wellness é esse bem-estar como um todo, né? A gente não pode olhar só para o bem-estar físico, acho que a gente tem que olhar muito para o bem-estar mental, né? Acho que, com esse crescimento, às vezes, dessa indústria, talvez essa parte, o wellness mental, ficou mais de lado, né? E muito mais o físico que ficou, né? Enfim, aparecendo muito. Então, eu acho que o conceito, para mim, de wellness, como a Lu falou, é o seu né, o seu wellness individual. Então, tu tem que entender o que funciona para ti, que vai, né, contemplando saúde mental, saúde física, né, a palavra saúde como um todo, né. E para mim não é wellness exatamente isso, a gente se comparar, a gente querer chegar num corpo X, ou até de rotina, sabe? Eu queria ter a rotina que aquela pessoa tem, se a minha rotina não é tão, né, enfim, eu não consigo fazer tantas coisas no meu dia, eu sou menos, né? Então, eu acho que isso não é wellness. Quando a gente se compara, quando a gente coloca expectativas surreais, e quando a gente acaba se colocando para baixo, porque a gente tenta se encaixar em algum padrão, seja o padrão que for, seja físico, seja isso de vida, enfim, sabe? Eu acho que nos últimos anos também a gente teve uma transição de o wellness e essa parte fitness se tornar só estética. As pessoas se preocupam muito com estética. E eu acho que até quem tem essa consciência acaba se preocupando muito com isso. Então tem que ter esse cuidado de medir que, acima de tudo, o wellness é saúde, né? E tá tudo bem querer se olhar no espelho, se sentir bem, tá tudo bem tu querer também a parte estética. Só que desde que seja uma estética pra ti, então sou eu me comparando comigo mesma, e de uma forma que não coloque o restante do wellness, saúde mental, enfim, de lado, né? Sim, até porque a comparação nas redes, né? As pessoas têm biotipos completamente diferentes. A gente nunca vai chegar no corpo da X pessoa, X influenciadora que a gente gosta, que a gente, meu Deus, quer muito. E é muito importante a gente, cada um, aprender a ter essa consciência, porque as pessoas não vão parar de se postar lá o seu E elas corpo. postam o que elas querem. Exato, mostrar a sua vivência, mostrar o que come, porque querendo ou não, isso vai continuar acontecendo. Tanto as coisas boas, quanto as coisas que às vezes são ruins. Então é muito importante cada um ter essa consciência de que o que tá ali nem sempre é a realidade, o que tá ali é o que dá certo para aquela pessoa e talvez não dê certo para ti, e ter realmente esse autoconhecimento do que é wellness para cada um. Porque muitas vezes o que dá certo pra Gi não dá certo para mim, o que dá certo pra Belle não dá certo para ti, então entender o que dá certo para si mesmo. Sim. E com profissionais também, né? Porque Exato. as pessoas acham que olhando ali uma dieta no Instagram, comete. copiando o que a influenciadora come um dia, Sim, é isso, é o exato. segredo. Bem-vindas ao meu dia a dia. Cara, eu adoro consumir conteúdo de nutricionista no TikTok, no Instagram. E é legal, eu acho que assim, quando a gente consome conteúdo de profissionais, né? Então, profissionais formados que têm propriedade no que eles estão falando, que legal, sabe? Claro que assim, não seguir a risca no sentido de,
eu entendi aquela informação, deixa eu ver se ela é viável pra mim, enfim. Mas o problema é muito também a gente seguir isso de pessoas que, sei lá, eu não vou seguir um treino de uma pessoa que só treina, entendeu? Eu vou procurar um Sim. educador físico, eu vou, né? Sim. Então a gente também amparar os profissionais, sabe? A gente dá valor pro que os profissionais falam, a gente dá credibilidade, em vez de, às vezes, buscar fora, sabe? Total. Sim, perfeito. E isso tudo que a gente falou tem muito a ver com a minha próxima pergunta, que é justamente por que vocês acham que esse conceito foi tão distorcido nos últimos anos? Se foi pelas redes, se foi, enfim, a forma que a gente consome as coisas que mudou também. Eu acho que, assim, a internet, ela é terra de ninguém, assim. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas ali que ajudam muito outras pessoas, que inspiram para o bem, que realmente dão informações embasadas e reais, existem pessoas que não. Só que tudo aparece na nossa tela igual. Então, pode aparecer um vídeo de uma nutricionista ou de alguma pessoa falando uma informação que super vai te agregar, e embaixo uma outra pessoa falando uma informação totalmente distorcida. E acaba que a gente não consegue ter tanto filtro, porque as duas coisas aparecem pra gente. Eu acho que outra coisa que hoje em dia o TikTok, enfim, virou a nossa principal fonte de pesquisa. Sim. Então, tu Ai, vai lá. sim. Eu Verdade. mesmo faço muito Google. isso. Não. Sério, mais. tipo, sei lá, tô com uma dor da corrida, eu vou lá e pesquiso. Dor, não sei o que fazer. Daí aparece 1000 vídeos diferentes, a gente vê ali, acha que já sabe por ver 2, 3 vídeos e começa a aplicar isso. Claro que tem coisas que ajudam muito, mas tem coisas que também não ajudam. Então também essa forma de pesquisa nossa e de ir atrás de informações acabou, claro, sendo facilitada. Muitas vezes é mais fácil ir ali rapidinho pesquisar no TikTok o que é isso do que eu marcar uma fisioterapia, alguma coisa, mas por outro lado, tem uma parte muito ruim, que às vezes eu tô, sei lá, com uma lesão ou com alguma coisa mais séria, eu vou ali, acho que o TikTok resolveu minha vida e acaba sendo muito pior. Então, eu acho que é a gente não conseguir discernir realmente, muitas vezes, o que é realmente bom e o que não é, porque tá tudo no mesmo lugar. Eu acho que tem duas coisas que fizeram esse conceito crescer muito. Eu acho que principalmente as redes sociais, né? Então, a forma que a gente consome conteúdo hoje é uma coisa inacreditável. Se a gente pergunta para os nossos pais, para os nossos avós, não existia isso no tempo da nossa mãe, no tempo, sabe? Tá, vai lá, acha a coleguinha bonita, enfim, acha o corpo da coleguinha legal, mas ok, tipo, eu tô vendo, né? Eu vejo ela pessoalmente, enfim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente abre o TikTok e tem, né? Enfim, modelos da Victoria's Secret, sabe? E isso é uma coisa também, a gente tem muito essa facilidade da informação. Acho que essa geração que tô vendo agora, gurias, eu atendo muita menina novinha, assim, que já chega, eu queria ter o corpo, eu quero chegar nesse corpo. Menina novinha que chega na minha consulta e fala isso, sabe? Então, muito também dos pais. Um corpo específico de uma pessoa. Corpo específico, né? Então, que porque eu vi, me mostrou o perfil do TikTok da acredito. influenciadora. Gente, isso tá cada vez mais normal. Isso Nossa, também, que loucura. quando nós formos mães, enfim, né? Não sei se vai ser no futuro próximo ou não, mas a gente também saber muito como lidar e educar os nossos filhos para a realidade que a gente está vivendo hoje. Minha mãe não teve que se preocupar comigo com isso na época, entendeu? Na época não tinha isso. Mas hoje em dia a gente tem que ter uma educação sobre redes sociais, sobre o que a gente está vendo, sobre o que é real, o que não é, né? Porque às vezes tu abre o perfil da modelo ali, que tá, né, com aquele corpo X. O que tem por trás? Tem hormônio, tem medicação, tem transtorno alimentar, Total. né? E, inclusive, uma das meninas que veio consultar comigo, que me mostrou, né, a foto dessa influenciadora e que ela queria, depois a gente ficou sabendo que essa pessoa, essa modelo, enfim, ela tem anorexia nervosa, né? Então, Meu Deus. com o que a gente está se comparando? O que é o bonito hoje, né? Vamos refletir mais sobre isso até dentro de casa. E eu acho que também tem o lado viés de indústria, né? Então, tipo assim, o mercado wellness, o mercado de medicação. Gente, o dinheiro que isso dá, vocês mesmos mencionaram antes ali, né? Então, isso gira muito a economia, né? Hoje em dia, o que mais cresce é esse mercado wellness. Então, tem roupa de academia nova, tem as próprias medicações. Então, tem muita coisa que a gente está sendo exposto hoje em dia e que está perpetuando cada vez mais, né, esse mundo que a gente está vivendo agora de wellness, né? Total. Isso que tu falou da adolescente aparecer com um corpo X que ela queria. Quando eu tinha uns 13 anos, eu estava começando a ter transtorno alimentar. Eu lembro que eu pesquisava no Google dieta da não sei quem. Eu lembro que tinha uma pessoa que era Alexis Rain, eu acho, não sei, sabe? Sei. E daí a dieta dela era assim, só podia comer fruta até meio-dia, Meu depois do meio-dia era só, tipo, pepino com não sei o que, e cenoura, e só proteína. Não podia mais carboidrato nenhum. E eu fazia. Meu Deus.
Eu pesquisava o que eu comi em dia das modelos da Victoria's Secret no YouTube e eu fazia, e cada dia eu fazia uma coisa nova e não dava certo. Daí, depois de muito tempo, eu fui descobrir que essa mulher tinha transtorno alimentar também. Eu fiquei, meu Deus. E é isso, Não, né? não tem Às como, vezes a né? gente não sabe o que tem por trás das pessoas, gente. Não sabe. As redes E sociais capaz de são um elas nem estarem recorte. comendo isso também, né? Claro, não. Aquele tudo que eu como num dia, né? Que tá super. Ai, teve ali a fase que todo mundo postava. Não é aquilo ali que a pessoa tudo come num dia, sabe? Tipo assim, ou uma pessoa que só vive pra isso. Aí, ok, uma pessoa que só vive pra ter refeições perfeitas e fazer atividade física, até acredito. Sim. Mas quem tem uma vida, quem trabalha, quem estuda, Sim. é impossível ter todas as refeições, todos, ai, perfeito, não sei o que, coisa linda, instagramável. Não, exato, a gente esquece, às vezes é uma influenciadora que, por exemplo, é uma influenciadora fitness, que o trabalho dela é esse, isso, não é... exato. enfim, Recebe Exato. produtos nesse não é uma estilo, pessoa né? que, enfim, vai levantar, vai, Isso. sei lá, ir pra faculdade, vai trabalhar e às vezes vai estar fora de casa, tipo, vai ter que Perfeito. comer outra Total. coisa. E outra coisa, tu não sabe também o que aquela pessoa faz no dia a dia. Então, por exemplo, tu vai lá e vê que eu comi um dia da Manu, por exemplo, que corre 30 quilômetros por Exato. dia, faz bike. Ela vai comer muito mais do que uma pessoa que, sei lá, faz 1 hora de musculação. Claro. E daí, às vezes, a pessoa que faz 1 hora de musculação quer comer igual a ela, só que não entende que ela faz tudo isso, tem uma carga de Sim. exercício muito grande, tá treinando pra outra coisa. Então, é muito importante também a gente conseguir ver isso e entender a realidade de cada um. Sim, Acho não, que- e... Pode Desculpa, falar. Lu. Acho que tem uma dificuldade hoje também das pessoas entenderem que tem pessoas que são atletas, que vivem pra isso, Claro. treinam pra Sim. isso. Claro. E tem pessoas, tipo, nós que a gente treina. Tipo, Que a gente né? treina. Porque a gente tipo, tem uma vida. E aí a gente treina. Exato, mas isso de adolescente é muito perigoso, porque imagina, adolescente tá em fase de crescimento, não é a mesma comida que uma pessoa de 20 e poucos anos, sim. 30, às vezes, que ela tá se E comparando, nem só fase sabe? de crescimento, fase de desenvolver, É. né, a sua relação com a comida, né, a sua forma de comer. Então, a adolescência é o período mais complicado para tudo, né, gurias? Acho que é quando a gente está se formando, né? E aí a gente ser impactada por isso é uma coisa que daí vai fazer com que a gente tenha essa relação com a comida de uma forma ruim pro resto da vida, né? Sim, não, e até comparando, por exemplo, a gente, quando era mais nova também, as influenciadoras não eram, tipo, eu não lembro de uma influenciadora que eu acompanhava quando eu era adolescente que, nossa, treinava todo dia, que, enfim, Também não. tipo, ou que postava o que comia, tipo, não lembro, assim, e hoje todo mundo tem isso e, e elas estão expostas, Isso né? virou o normal, assim, É, né? exato. Aham. Exatamente. E relacionado a isso, tudo que a gente conversou, como vocês enxergam que a partir do trabalho de vocês, né, tu como nutricionista, tu como influenciadora, mas tu como quem cria conteúdo também em relação ao teu trabalho, vocês tentam transformar esse tipo de comportamento e esse tipo de conceito para as pessoas que acompanham vocês também. Eu, como profissional nutricionista, né, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu sempre tenho que cuidar muito tanto tudo que eu falo em consulta, quanto tudo que eu posto. E o meu objetivo é que a minha rede social seja uma forma em que a pessoa vai ter informação de confiança para consumir, né? Então, eu sou até chata, né, em relação à questão de evidências científicas. Eu bato muito nessa tecla, ainda mais quando eu comecei a trabalhar mais no hospital. Porque como é que... Tá, eu posso falar qualquer coisa, sabe? Se não tiver evidência, né? Pode não ser verdade. Então, a minha rede é muito isso. É eu tentar trazer informações mais mastigadas, com muita evidência científica, para que a pessoa tenha um direcionamento. Eu nunca vou falar de coisas específicas no meu perfil. Então, tipo, faça isso, faça aquilo. Não, porque é muito individualizado. Mas eu vou falar, por exemplo, o que é a doença de Crohn, sabe? Aí a pessoa vai ter uma informação, eu vou saber o que é, né? Mas, enfim, mas não tem o que fazer, porque isso requer individualidade, né? E também cuidar muito com o que eu posto até de marcas, sabe? Se alguma marca quer me mandar alguma coisa, sabe? Já aconteceu milhares de vezes eu falar, tentar dar aquela desculpa meio, né? Tipo, pois então, de não querer receber, porque eu não vou querer divulgar e mostrar coisas que eu não acredito, ou que eu não vejo evidência, ou que eu acho que podem prejudicar quem tá assistindo, né? Então, ter esse cuidado, fazer esse filtro. A Lu sabe também, com certeza ela vai falar isso, a gente perde dinheiro várias vezes porque a gente não quer fazer, né? Então, não dá pra gente olhar pro lucro, a gente tem que olhar como um todo, né? A gente tem que olhar pra nossa imagem, a gente tem que olhar pra como as pessoas que estão vendo o nosso conteúdo vão receber as coisas, né? Então, acho que é muito por esse caminho, assim, que eu lido e que eu tento fazer. Eu tô mais do lado das influenciadoras que mostram da sua vida. Então, eu acho que
da mesma forma que a Belle tem uma responsabilidade muito grande de dar informações, eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande em mostrar a minha vida e, ao mesmo tempo, mostrar que aquilo são as minhas vivências. Que eu falo ali da minha vida, das minhas vivências, da minha alimentação, das coisas que eu faço. Porque, querendo ou não, se eu parar de mostrar o que eu como, tipo, se eu parar de mostrar a minha rotina, tipo assim, é o meu conteúdo, entende? Sim, claro. Eu não trabalho. dou... Exato, eu não dou um conteúdo de nutrição aprofundado, nem de treino, porque não é a minha formação. Então, eu falo de mim, da minha vivência. E do que tu acredita, né? E do que eu acredito, exato. Então, eu sempre tenho que ter uma responsabilidade muito clara de não botar as coisas que eu vivo como verdades absolutas. Então, quando eu vou mostrar o que eu como num dia, eu tenho que deixar muito claro o que eu tô vivendo naquele dia, se eu treinei uma vez, se eu não treinei, se eu tô treinando pra alguma coisa. Então, sempre deixar muito claro para as pessoas que aquilo é o que eu faço pra mim, o que funciona pra mim, na minha alimentação, na minha vida, tanto com as marcas. É bem isso que a Belle falou. Entra em contato no e-mail diariamente, sei lá quantas marcas de não sei quantos produtos querendo enviar, querendo que eu poste. Às vezes eles mandam, eu não gosto do produto e não tem dinheiro que faça eu postar aquilo. Claro. Porque, querendo ou não, se eu posto um produto que eu não acredito, alguém da minha audiência compra, não gosta, não funciona, acabou a minha credibilidade. Ela nunca vai sim. comprar mais nada, acreditar em mais nada que eu indico. Então, querendo ou não, é um perder dinheiro, mas também é algo inteligente para tu continuar tendo a confiança da tua Sim. audiência. Então, eu vejo que hoje em dia muitas influenciadoras acabam se deslumbrando com uma marca que vai pagar tanto para ela divulgar, só que muitas vezes aquilo vai prejudicar mais ainda a carreira dela A longo prazo. a longo prazo do que ajudar, porque daí a próxima vez que ela divulgar uma coisa que daí ela realmente gosta, a pessoa vai olhar e vai falar, eu comprei aquele negócio horrível que ela postou, não vou comprar esse daqui, porque provavelmente não é verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado também, sendo influenciadora, e muita responsabilidade de só postar o que realmente gosta, o que realmente usa, o que realmente acredita, falar da sua rotina de uma forma que deixe claro que aquilo é a sua individualidade. Então eu acredito muito nisso, assim, desse lado mais influenciadora que mostra a sua rotina. Sim, não, perfeito. Eu acho que os teus conteúdos transmitem bastante Total. isso, né? De realmente a questão da comparação. Sim. Que total. linka muito com a minha próxima pergunta, que é como que a gente diferencia inspiração de comparação? Difícil. Difícil responder. Eu acho que a partir do momento que tu quer ser aquela pessoa, quer ter aquele corpo, aquela rotina, isso começa a não ser mais saudável. Uma coisa é tu ser sedentária e tu ver eu, a Manu, alguma pessoa treinando muito e fazendo atividade física e dizendo como ela fica feliz com aquilo. E a pessoa se inspirar, nossa, elas vivem tão bem, né? Elas têm um bem-estar tão grande fazendo isso, vou começar a treinar também. Outra coisa é a pessoa sedentária ver lá a influenciadora correndo 42 quilômetros e, pra semana que vem eu gostaria de correr 42 quilômetros. Então, eu acho que é uma linha tênue, assim, entre se inspirar e se comparar. Mas eu acho que vai muito de tu querer ter aquilo específico daquela pessoa ou tu ver aquilo como uma inspiração para ter o seu, né? A sua melhor forma de se exercitar, de se alimentar, o seu melhor corpo. Então, eu acredito que é por aí, assim. Eu vejo muitos os vídeos de resultado das pessoas, daí tu abre os comentários e tem tipo, em quanto tempo? Daí a pessoa fala, 2 anos. Ela, queria pra mês que vem. Queria pra ontem. Sim. E as pessoas não entendem que tem uma constância em tudo, né? Em tudo, Total, tudo, tudo. total. Eu vejo muito nisso também. A comparação é quando o nosso objetivo final é aquele corpo, né? Então, especificamente. Enfim, é a linha de chegada. E a inspiração, acho que, olha só, hoje eu tava meio desmotivada pra ir na academia, pra me alimentar bem. Eu vi o story ali da Lu e não, vamos lá, ela tá indo, eu tô lá. Então, isso é legal, né? A gente se inspirar nas pessoas, mas isso da comparação é uma coisa que, de novo, falo das meninas mais novas, né? De também, da gente, como futuras mães, a gente refletir com que idade eu vou deixar minha filha ter uma rede social, eu vou deixar ela mexer. Porque, assim, uma menina novinha, ela não vai, ela ainda tá aprendendo da vida. Não que a gente saiba muito, né? Mas ela ainda tá aprendendo a lidar com as coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Porque, e é justamente nessa idade da adolescência que a gente tá formando a nossa relação com a comida. Então, no momento que ela é impactada por algum corpo e ela acha que é maravilhoso, ela acha que é possível, né? Porque a pessoa conseguiu só se alimentando bem, não sei o quê.
ela começa a olhar aquilo ali como a linha de chegada, ela quer aquilo ali, e aí isso se torna também um gatilho para distorção de imagem, para várias coisas, né, gurias? Então, é um assunto muito delicado que a gente está falando agora, mas é mais para provocar, né? Isso de, quando formos mães, se alguém está vendo é mãe, a gente cuidar um pouquinho isso, né? Porque hoje em dia as redes sociais, elas vão moldando as pessoas. Quanto mais novinha tu é, mais tu vai sendo moldada por essa nossa nova realidade, né? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. E outra coisa também, eu acho que é da influenciadora, né? E eu sempre digo isso para as minhas pacientes. Cara, filtra quem tu segue, sabe? Filtra se tá te fazendo bem, filtra se não tá. Porque tem várias influenciadoras também que atingiram um corpo X, por exemplo, usando alguma medicação. E aí, não falaram que elas usaram a medicação. E, gente, isso é uma coisa muito complicada, né? Porque daí a pessoa, não, é possível chegar ali, assim, né? Seja medicação, seja hormônio, seja qualquer coisa que hoje em dia, falo como profissional de saúde, tá cada vez mais banalizada. É uma coisa muito comum, né? Então, a gente olha para aquela pessoa, a gente não sabe o que tem por trás. E acho que também é muito da influenciadora, tipo assim, ser responsável. Olha só, até hoje eu tava vendo o TikTok de uma influenciadora que perdeu bastante peso usando medicação. Ela tinha obesidade, eu acho que ela tava na obesidade grau 1, não lembro, ou sobrepeso, mas acho que era obesidade grau 1. E aí ela baixou o peso dela, enfim, baixou o percentual de gordura e ela deixou claro, gente, foi com nutricionista, e foi com medicação. Perfeito, tipo assim, né? Ela tinha indicação e ela deixou claro pra chegar ali, então eu vou ser verdadeira, sabe? Sim, e deixa claro também que não é só com a medicação, que a medicação Perfeito, sozinha não vai fazer milagre, que não tem toda faz. uma dieta por trás, toda uma Isso. alimentação, enfim. Medicação sozinha coloca a saúde em risco, dá um efeito rebote horroroso, piora a tua relação com a comida, então assim, não tem condições. E ainda vai te fazer mal, né? Porque a quantidade de gente que tá emagrecendo com medicação, mas não faz a outra parte, passa super mal. Então, Total. faz mal no dia a dia também. E quando que vocês acham que, enfim, até sobre o que a Belle trouxe da indústria, mas o mercado de wellness parou de ser algo só sobre saúde e bem-estar e se tornou algo pautado no consumo, e não só consumo de produtos, mas isso de conteúdo que a gente fala também. E de tendências, né? Enfim. É que eu acho que a indústria começou a se dar conta, opa, esse assunto tá rendendo, né? Acho que a indústria começou a ver essa nova forma desse consumidor e tomou isso como uma oportunidade. Gente, a indústria funciona assim. As empresas querem ganhar dinheiro, né? Então, no momento que isso foi identificado, né? No momento que, assim, eu abro meu TikTok, só se fala de... Tá, que eu também tenho viés de que eu sou nutricionista e consumo muito conteúdo sobre isso, mas tu abre o TikTok e é só sobre wellness, sobre atividade física, sobre emagrecimento, sobre... né? Então, e cada vez a população tá envelhecendo mais, a gente tem uma população hoje em dia que tá vivendo muito mais, mas a gente também tem uma grande parte da população muito nova, né? Então, e que é a população que gasta dinheiro, né? Então, eu acho que a indústria começou a olhar por esse lado. E aí que começou a ver, eu vou fazer parceria com a influenciadora X, porque ela tá vendendo. Aí o conteúdo daquela influenciadora X também acaba virando muito, né, sobre isso, sobre venda. Afinal, não tá errado, né? Influenciador é um trabalho, gente. Às vezes as pessoas esquecem disso, né? Sim. Ser influenciador digital é um trabalho e é um trabalho muito difícil. Esses dias eu até tava viajando com uma amiga minha, Amanda Foster, que ela é criadora de conteúdo, ela mora em Nova York, e assim, ela passava 24 horas trabalhando, editando vídeo, né? Dá um baita de um trabalho. Então, acho que hoje em dia, e acho que é uma coisa muito boa, né? Essas pessoas estão sendo reconhecidas, estão, né, ganhando seu dinheiro, enfim, mas acaba tendo esse ponto, que não são todas as influenciadoras que são, né, enfim, responsáveis, legais, e aí acaba indo para um outro lado, muitas Sim, não vezes. tem esse cuidado que ela trouxe. Então, filtrem, né? Total. Filtrem o conteúdo que vocês estão consumindo. Total. Assim, eu acho que tem dois lados também. Esses dias eu tava falando com uma amiga que é mais velha e ela falou assim, não, porque quando eu tinha meus 20 e poucos anos, a gente saía quinta, sexta, sábado, domingo, bebia até não poder mais, e hoje em dia os jovens estão dormindo cedo para acordar no outro dia e correr, fazer longão. Então, ao mesmo tempo que tem esse lado bom, às vezes isso acaba sendo muito extremo. Então, Sim. acaba que fica uma coisa tão obsessiva. Falta um equilíbrio, né? Tipo, Exato. Eu acho que às vezes é uma coisa muito extrema, assim, a gente mostrar também que esse equilíbrio é saudável, é muito importante. E isso que a Belle falou é muito real, assim. Hoje em dia, a indústria tá gigante, tem produto para absolutamente tudo.
E as pessoas estão fazendo tudo por dinheiro, assim, então estão perdendo filtro por propostas de parcerias, por produtos, e perdendo filtro total. Então, tu abre o Instagram e tu vê as coisas mais absurdas. Então, eu acho que a nossa responsabilidade como consumidor e eu e outras influenciadoras, como quem produz e divulga marcas, é realmente conseguir ter a clareza do que é realmente real, do que... Às vezes é difícil, né? Porque tu vê ali um vídeo e tu não sabe realmente a realidade. Então, pesquisar a fundo quando tu vê um produto novo e ver realmente aquilo faz sentido, não faz sentido. Mas como influenciadora, realmente, não divulgar uma coisa que não funciona pra ti, porque hoje em dia tem produto pra tudo. E a indústria tá gigante e as propostas estão absurdas e se tu te cega pro dinheiro, tu vai fazer qualquer coisa. Claro. E isso vai prejudicar outras pessoas. Então, eu acho que eu penso muito nessas duas questões, assim, no extremismo, que não é saudável. Claro que eu vejo que é melhor tu dormir cedo e ir pro longão do que tu se acabar 5 vezes na semana e beber até não poder mais. Tanto que o mercado de bebida alcoólica tá super em decadência, né? Sim. Mas... Eu tava falando isso ontem com a minha tia. Ela, ai, que eu parei de beber e vejo muitas pessoas só parando de beber também. E ela Muita é mais gente. velha, né? Minha tia tem 40 e alguma coisa. Então, até de, tipo, Muito, gerações depois da muito, nossa, muito. assim. Não, o mercado de bebidas, eu vi esses dias um vídeo no TikTok de um cara falando que, tipo, o mercado de bebidas alcoólicas tá muito em declínio, que eles estão tentando se reinventar para conseguir se manter em pé, porque a galera tá parando de beber muito. Sim, e tem inclusive marcas que não tem álcool, mas que dá o mesmo efeito. é Várias verdade, coisas assim é agora, né? verdade. Ou agora aquela marca do Toguro, que não tem energético, que não tem... Que é como sabor, Sabor sabor. energético. Que é pra não fazer tão mal assim, né? Eu vi uma também que era de bebidas alcoólicas com menos calorias. Eu vi essa Que era bem também. coloridinho a identidade, Aham, assim, bem sim. É que Gen Z. Umas busca uma latinhas. necessidade do consumidor. Porque o que eu vejo de vídeo de gente, tá, tem Coca zero, tem doce sem açúcar, mas cadê as bebidas zero? E aí as marcas tendem Aproveitando a a oportunidade. atender a necessidade desses Exato. consumidores, né? Exato. Sim. Mas acho que é tudo sobre o equilíbrio mesmo, assim. É. Tipo, ai, quer sair pra festa, sai. Tá tudo bem, não tem Exato. problema nenhum. Mas não precisa Daí amanhã não precisa acordar às 8, acorda às 10 e vai treinar. Então. Exato, e mostrar esse equilíbrio é muito importante, porque as pessoas elas vão ficar loucas. É igual a trend da Ana Gandhi e da Manu City. Aham, exato. Os dois lados. Mas furando a pauta agora, veio uma pergunta na minha cabeça. Se vocês acham que essa tendência do wellness vai se manter ainda por muitos anos, ou daqui a pouco a gente vai ver isso decaindo e todo mundo que tá agora acordando 5 da manhã Saturando. pela trend vai desistir. Ou se as pessoas vão continuar. Ai, não tem como a gente, né, prever. Mas eu acho que, como tudo que dá um boom, dá uma caída. Então, eu acho que a gente chegou num ápice das coisas, a gente chegou num boom das coisas. E eu acho que, não que isso vai acabar, óbvio que não. Mas eu acho que vai dar uma estabilizada um pouco, sabe? E daqui a pouco a indústria vai olhar para outra coisa. Ah, isso aqui dá dinheiro, sim. vamos fazer isso aqui, entendeu? Então, eu acho que agora a gente tá ao máximo explorando esse nicho. E isso tá em alta agora, mas acho que daqui a pouco talvez dê uma decaída. Não sei, né? Isso tirando vozes da minha cabeça, tá? Só pra deixar claro. Acho que depois, daqui uns 5 anos, a gente olha o episódio. Aí eu vou ser cancelada. A gente grava de novo. Eu acho que ainda vai crescer mais ainda antes de cair. Pode continuar. Ah, tá. Eu acho que vai crescer mais ainda antes de cair, porque a gente vê lá fora, principalmente, o mercado de wellness, que é muito maior do que verdade. aqui no Brasil. Sim. Muito, muito maior. Então, para mim, a tendência, na minha opinião, a tendência é que ele ainda cresça mais, fique maior, para depois a gente já tá vendo mais esses conteúdos. Eu acho que uns 2 anos atrás, essa coisa do extremismo foi muito Alto, grande, né? muito Uhum. alto. É. E agora a gente já vê um pouco mais do equilíbrio. Então, agora as pessoas estão fazendo as festinhas de manhã. Então, tá vindo umas coisas, assim, sabe? Eu acho que isso vai começar a ser mais disseminado. De continuar essa era wellness, mas daqui a pouco trazer bebida alcoólica, mas uma bebida alcoólica com menos calorias. Uhum. Vai começar a ter mais esse equilíbrio, mas esse mercado wellness, eu acho que ele ainda vai crescer mais. E depois ele vai amenizar, eu acho que com essa coisa do equilíbrio, mas eu não sei se ele vai acabar.
E eu acho que, mesmo sendo wellness, ele vai mudando as tendências. Porque eu me lembro que... Exato, Porque, assim, eu me exato. lembro que há uns 3 anos atrás, todo mundo queria ser, falando em termos de academia, cavalona. Todo mundo queria ter pernão, todo mundo queria ter sim. mundão, agora todo mundo quer ser slim. Sim. Aham, Então, acho que as coisas vão mudando, sabe? sim. E mesmo sendo do mesmo nicho, mesmo sendo de wellness, as coisas vão se transformando. atualizando, se É, transformando. exato. E as gerações agora também, né? A Gen É. Z tá super nessa vibe, mas de repente a Alpha, que é a próxima, que Exato. ainda estão ali na Aham. pré-adolescência, de repente eles vão querer outra coisa. É. Eu acho que quando a gente for... Acho que quando a nossa geração for mães e tal, acho que isso vai dar uma mudada um pouco nas coisas, sabe? Porque a nossa geração... Tá, a minha um pouco menos, mas assim, a gente passou muito por isso, né? Por esse boom da magreza, sabe? Então, talvez a gente passe uma coisa diferente pros nossos filhos, né? Sim. Então, daí talvez isso mude alguma coisa. Eu acho que tem tudo a ver, assim. Mas também concordo com a Lu, acabar, óbvio que não vai, mas acho que talvez chegue em algum ponto que dê uma estabilizada Pode mais ser. nessa parte de equilíbrio, assim. Acho que sim, acho que sim. Acho que ainda tem muito pra crescer, mas eu acho que não vai ficar... Porque tudo muda muito rápido, né? Uma hora é clean grow, outra hora é maximalista, outra hora é slim, outra hora é cavalo. Tudo muda muito rápido, assim, quando tu olha pras tendências. Então, por mais que seja do mesmo universo ali, as coisas dentro daquilo mudam muito. Sim, ainda mais Então, com rede social. Exato, exato. Perfeito. E pensando em dicas para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como que vocês, enfim, indicariam conciliar a rotina que é mais corrida com o autocuidado e como não se culpar também? Porque, por conta da comparação, muitas pessoas acabam se culpando por, não treinei hoje, mas às vezes tu Sim. trabalhou o dia inteiro, não teve como treinar, tá tudo bem. Total. Eu acho que, assim, primeiro é filtrar as pessoas que tu acompanha. Eu acho que com o algoritmo de hoje em dia, cada vez tá mais difícil tu só assistir os conteúdos das pessoas que tu acompanha, né? Mas realmente ter essa consciência, filtrar as pessoas que tu acompanha, pra tu também ver ali, porque por mais que eu tenha toda a consciência do mundo de que o que tá ali na internet não é o real, às vezes eu me pego me comparando, entendeu? Eu vejo uma rotina de uma pessoa super produtiva e eu fico, nossa, eu sou um lixo mesmo. Sendo que não, sabe? Eu fiz um monte de coisa, mas não fiz tanto quanto aquela pessoa. Sim. Ou tá coisas sempre- diferentes. E às vezes no dia anterior essa Exato. pessoa também não fez tanta coisa assim. Total, Foi um dia total, específico. total. Então, mais do que filtrar quem tu acompanha, porque acaba aparecendo muita coisa, é tu realmente estar sempre se lembrando, Sim. sabe? Se lembrando que não é assim, de que o que tá ali muitas vezes não é a realidade. Porque vai continuar aparecendo, então tu vai continuar tendo material para se comparar. Então, ter essa consciência eu acho muito importante. Sim. E focar no seu bem-estar. Porque eu tenho certeza que a melhor alimentação para o meu corpo não é a mesma que a Belle faz. E se eu quiser fazer a dela, talvez eu não chegue no meu melhor corpo, eu não fique bem. Então, conseguir achar, ter esse autoconhecimento sobre o seu corpo, sobre a sua rotina, sobre o seu dia a dia, né? A sua rotina, para fazer com que isso não atrapalhe a sua saúde mental também. Porque eu vou ficar ali constantemente correndo atrás de algo que eu não vou alcançar. E isso vai acabar me deixando muito pior. Então, ter esse autoconhecimento do que é bom pra si. Sim, e acho que entender também o que tu gosta de fazer também, né? Porque, Sim. tipo, eu sou uma pessoa que não gosta de musculação, e aí eu só consegui ter uma rotina de exercícios quando eu entendi que eu não ia fazer musculação, Sim. porque eu não sentia, tipo, prazer nenhum naquilo. Total. E acho que tem muita gente que acaba também testando muita coisa e, enfim, não acha o que gosta de fazer, né? Eu acho, eu concordo muito com isso. Acho que a gente tem que ter muito esse autoconhecimento, focar no seu bem-estar. Acho que sempre que possível, tá? E eu falo isso pra todo mundo. Eu sou filha de psicanalista, tá? Minha mãe é psicóloga. E não é... eu acho que todo mundo deveria ter algum tipo de acompanhamento, se pudesse, sabe? Se tivesse condições financeiras, enfim. Porque é um investimento em si, porque é entender o que alguma coisa significa pra ti, como que eu vou lidar com essa situação. Então, eu sou muito a favor de... Porque acho que... quando a gente fala de multidisciplinaridade na saúde, né, então, o ideal é tu ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Então, tu ter a tua psico que vai te ajudar a lidar com as coisas, tu ter uma nutri que, né, vai entender o que funciona pra ti, o que tu gosta, né, te levar em consideração. Porque de nada adianta tu ir numa profissional, tipo, uma dieta aqui pra ti. Não, sabe? Então, tem que ser uma pessoa que monte contigo esse plano alimentar, que seja de acordo também pras tuas individualidades, né?
E, enfim, eu acho que, enfim, em casos de necessidade, um médico ali que vai sempre te acompanhar, mas eu acho que é muito importante tu ter esses profissionais que tu vai confiar, porque, gente, a gente não dá conta de tudo, né? E a gente tirar a informação das redes sociais, mesmo que tu acompanhe de um perfil super baseado em evidência, não vai ser individualizado para ti, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente ter profissionais que a gente confia. E acho que é muito isso da gente se autopoliciar. Bah, olha só, eu tô vendo que eu tô me cobrando muito nesse aspecto. Isso tá sendo um motivo de ansiedade, de estresse pra mim. Eu acho que eu tenho que dar uma reduzida, sabe? Só que ao mesmo tempo eu entendo que falar isso é fácil, né? Aí agora, quando tu tá numa situação que tu tá atolado, tu tá com muito estresse, tu tá com muita ansiedade, é muito difícil a gente olhar de fora. Por isso que eu acho importante a questão da terapia, mas sei que também não é todo mundo que consegue investir nisso, né? Mas então, na medida do possível, que nem a Lu falou, filtrar, né, as coisas. Não só filtrar quem tu acompanha, mas filtrar as coisas que tu absorve das redes sociais. Então, às vezes aparece coisas que tu não te interessa nas redes sociais, né? Ou que vão te fazer mal, mas tu tem que filtrar, né? Então, ter essa capacidade de filtrar. Também isso de quando nós formos mães, a gente passar esses valores para os nossos filhos, para que a gente consiga construir uma sociedade saudável e com um bem-estar geral, e não só físico, e não só de corpo, mas um bem-estar, falando de saúde mental, falando de nutrição, porque, gente, nutrição não é emagrecimento, tá? Nutrição é nutrir teu corpo, né? Então, vitaminas, minerais, proteína, tudo, né? E não só emagrecimento, que hoje em dia a gente vincula a nutrição com emagrecimento. Não é isso, né? É um dos milhares de aspectos presentes na nutrição. Então, acho que é mais por aí, assim, que eu vejo. Sim. E eu acho que nós, mulheres, nós somos muito mais prejudicadas nesse sentido de comparação, né? Porque, assim, a gente até vê algumas, os homens que eu convivo, não vejo muitas situações. Então, acho que nós somos muito mais prejudicadas em relação à comparação nas redes sociais, com outras meninas. Até porque, se tu pensa, a gente se compara com influenciadora, com modelo, com atriz, com cantora. Os homens Com a não tão nem amiga, aí, com com a amiga, Exato. com todo mundo. Então, até não sei em relação, Bélia, aos teus pacientes, se tu vê essa diferença, assim, se as mulheres... se tu vê essa diferença nesse sentido de comparação de que as mulheres, tipo, como tu falou, que as meninas novinhas, eu quero ter o corpo dessa menina. Tu vê algo nesse sentido dos homens também, mais geral? Ou realmente as mulheres, tu sente elas mais prejudicadas? O que eu vou falar agora é da minha vivência clínica, né? Não é o certo ou errado, mas o que eu vivo em consultório não tem nem comparação. O homem, tipo assim, o homem vem... pois é, esses dias eu atendi um cara que tá noivo de uma paciente minha. Aí a noiva encaminhou ele pra mim, né? Tipo assim, falando, mas pelo amor de Deus, Bélia, o colesterol dele tá elevado, ele tá com gordura no fígado, não sei o que. Aí chega o cara, pois é, minha noiva me mandou, né? Acho que eu tenho que dar uma melhorada na minha saúde. É isso que eles fazem, entendeu? Com tudo errado. Com tudo errado. Então, assim, o homem é muito mais... Eu vejo até em casa meu pai, tipo assim, meu pai vai no médico se ele tiver, tipo assim, ó, à beira da morte, sabe? E eles não têm... Eu sinto muito menor essa pressão social. Talvez o homem, ele tenha mais pressão em outros âmbitos da vida. Exato. Sim. Mas essa pressão social de estética, não sei o quê, não que não haja, mas eu acho que é muito menor, falando da minha prática clínica, comparado à mulher. Não tem nem comparação. Eu acho E os que teus seguidores, Lu? Não, meus seguidores é 97% mulher. Então, acho que eu nunca vi um homem vindo e falando, nossa, que eu quero ter o corpo pra sábado. Sabe? Já Não, mulher, e assim, de mensagem... Porque acredito que tu deve receber mensagens de, tipo, de inspiração. Muito, E maioria mulheres também. tô 100% mulher. Tem um homem, que é o Renan. Nesse podcast ele vai saber que ele fala comigo desde 2022 que ele passou por um transtorno alimentar muito grave, muito grave. E ele é um homem que sempre me manda mensagem, sempre me manda como eu ajudei, as superações dele. Que legal, Mas eu acho que ele é o único, Sim. Deve ser incrível. Que bizarro, né? Sim. Não, muito louco. Tudo tem seus lados positivos e negativos, né? Acho que o homem tem outras... acho que uma pressão mais de trabalho. De ser forte, aquela coisa. Exato. Forte, alto. A gente pode ser bem menininhas, a gente não precisa ser forte. Mas, em contrapartida, Mas a gente tem que ser bonitas o tempo todo. Sim, não, mas isso da consciência que você fala é muito real, assim. Porque às vezes é só deixar o celular de lado, meia horinha, fazer outra coisa que tu esquece. A comparação, esquece total. Perfeito. E para enriquecer ainda mais o nosso papo, a gente conversou com duas pessoas muito especiais. Primeiramente, com a Duda Riedel, diretamente do Rio de Janeiro, que conversou com a gente e contou um pouco mais da trajetória dela, do wellness, e também a visão dela sobre tudo isso que a gente conversou aqui e a ressignificação desse tema nos últimos anos.
Oi, Duda. Então, seja muito bem-vinda ao NSM Talks, a nossa segunda temporada. A gente está muito feliz de ter aqui com a gente. Eva, vai ser um prazer, gente. Espero tirar várias dúvidas. E a gente, enfim, queria entender, quando tu ouve a palavra wellness, o que isso significa para ti? Porque é isso que a gente está conversando muito nesse episódio aqui do NSM Talks, enfim, sobre a ressignificação desse tema nos últimos anos. Então, eu acho que o termo wellness, ele, como qualquer outro tema que viraliza muito rápido e que escala muito rápido, ele pode agregar gregos e troianos, né? Então, o que acontece? O wellness, em um primeiro momento, ele foi visto muito como aquela coisa do bem-estar, de você se sentir bem através de roupa, através de produtos e tudo isso no geral. E aí depois ele ficou um pouco banalizado e entrou aquela onda de ai, mas tudo é wellness agora, tudo precisa ser wellness e aesthetic. E eu acho que agora a gente está tentando ressignificar ele, porque é um tema muito importante, é um tema muito relevante, principalmente quando a gente fala que a indústria wellness é a que tem mais crescido nos últimos anos, né? E é uma empresa e é um intuito de bem-estar, mais do que qualquer outra coisa, é para trazer bem-estar. Não é apenas só para vender produtos. Eu acho que o vender produtos é uma consequência daquilo que a indústria se propõe a fazer. E quais são as pequenas coisas da tua rotina que fazem diferença, assim, pensando em bem-estar e pensando no wellness de fato, né? O que a gente acabou de conversar aqui realmente é o de wellness para ti. Eu acho que pequenas coisas, desde acordar e beber bastante água, água que é uma coisa que às vezes a gente subestima, sabe? E é uma coisa que é para todo mundo ter acesso. É claro que a gente entende que no país que a gente vive, às vezes nem todo mundo tem acesso a saneamento básico e água, mas é algo assim padrão. Beber água já é um bem-estar, é algo que já faz muito bem. Outra coisa que eu adoro é o exercício físico, e eu acho que a gente tem que entender, porque ano passado a gente teve um boom ali do exercício físico, até porque a geração Z opta muito por isso, né? Por qualidade de vida, por uma vida mais diurna. Só que eu acho que a gente também não pode ser nem 8 nem 80 e exagerar. Eu estava falando sobre isso esses dias, que essa coisa do exercício físico é maravilhoso, mas quando a gente coloca numa pressão absurda de contagem de calorias, de performance e até de pessoas que nem são atletas, mas querendo ter uma rotina de atleta, isso já vira um pouco doentio. Então, eu acho que o exercício físico ali, aquele que te preenche, que você consegue ir. Às vezes você não consegue no dia fazer a musculação e o aeróbico, mas se você já fez já valeu aquilo ali, você já se movimentou, você movimentou seu corpo. Então, eu acho que o exercício físico, a partir do momento que você se movimenta, que você já sai do sofá, é maravilhoso. E eu acho que, em terceiro lugar, uma coisa que eu amo do wellness em geral é os produtos de skincare, os produtos de beleza. E eu sempre bato na tecla de que você não precisa de muita coisa. Baixa um protetor solar e eu acho que você tá bem. Eu sou viciada em produtos simples. Eu saí do meu banho com calma. Teve uma época que eu vi um monte de meninas, porque eu sigo muitas influenciadoras, e elas tinham uma rotina de skincare para amanhã, uma rotina de skincare para noite. E aí eu fui na minha dermato e falei: doutora, tu não acha que eu devia, enfim, usar mais alguns produtos, dividir entre manhã e noite? Ela falou: não, mas tá ótimo, tu usa uma para acne, uma para o hidratante e tua pele tá ótima. E eu comecei a pensar: nossa, é verdade, né? Não precisa tão simples. Eu acho que no wellness, o básico bem feito já te promove bem-estar. A gente não precisa colocar e elevar para outro patamar, sabe? Eu acho que o básico bem feito é fundamental. Exato, e essa questão do exercício físico, para que seja leve, né? Porque até eu me coloco nessa situação, a gente se cobra muito. Como assim eu não consegui fazer 30 minutos de cardio hoje, né? Só consegui fazer 15 ou 20. É bem Exato. isso. Uma coisa que eu prezo muito depois que eu abri minha marca de roupas fitness, né? É de promover o exercício, que ele é para todo mundo. Ele não é só para performance, não é só para atleta, não é só para galera que tem um pace 4 na corrida. É para aquela pessoa que hoje se levantou e resolveu fazer uma caminhada. Porque é como eu falei, às vezes a gente quer colocar o wellness, a cultura do bem-estar em um patamar até um pouco doentio.
de precisar controlar todas as refeições, e aí olha para a refeição não como um alimento, e sim como carboidrato e proteína, e eu tenho que bater na proteína o dia inteiro. E eu acho que isso prejudica o movimento. Com certeza. E até a minha próxima pergunta se conecta muito com o que a gente está conversando, mas se tem alguma coisa que tu já tentou muito encaixar na tua rotina, porque parecia importante, porque tu via as pessoas fazendo, parecia relevante, parecia, ou até parecia mais fácil, mas porque todo mundo fazia também e simplesmente não funcionou para ti. Pesar comida. É uma coisa que eu entendo a importância, quando a gente vai no nutricionista, ele explica, né, sobre a quantidade de comida essencial ali, mas eu me peguei ano passado, pesando todos os alimentos que eu comia, e isso não foi bom para mim, isso não significa que não é bom para as outras pessoas. Tenho amigas que pesam alimentos e super funciona para elas, mas para mim, acabou gerando transtorno, alimentar, porque quando eu estava fora de casa, eu não conseguia pesar, eu ficava controlando o quanto eu comia, e hoje eu vejo que eu ter o alimento à minha disposição e saber que eu preciso comer legumes, eu preciso comer o meu carboidrato, eu preciso comer a minha proteína, mas se a proteína vai ser, sei lá, é o peito de frango ou então é a sobrecoxa, não tem problema, porque hoje é o que eu tenho à minha disposição e é isso que eu vou comer, porque não deixa de ser alimento. Então, não é assim panturrar de fast food, de junk food, mas também não é fazer com que toda a sua alimentação seja controlada e calculada. Para mim, isso não funciona. Perfeito. E tu já sentiu em algum momento que tu estava te performando no bem-estar ou se sentiu pressionada? Eu acho que vem muito isso que a gente conversou das redes sociais, né? Então, é isso que tu acabou de falar, até do exemplo de pesar comida. Tem pessoas que funcionam muito, porque talvez não tenham até essa sensibilidade com transtornos ou questão alimentares, e elas se sentem mais seguras e super funciona. Mas e tem pessoas que não funcionam, né? E não só em relação à comida, mas também em relação ao exercício e outras coisas, né, que envolvem o wellness. Então, acho que se relaciona muito com as redes sociais, isso também, né, hoje em dia. Sim, eu me peguei ano passado, até tive uma fratura no fêmur por conta disso. Eu sou uma mulher na menopausa precoce, depois de um câncer, né? Eu tive leucemia, passei por um transplante de medula óssea. Então, eu tenho osteopenia, e eu flerto ali com a osteoporose também. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu não posso aumentar a intensidade e o meu volume de exercício físico, senão eu posso me lesionar. E ano passado eu estava performando muito bem na corrida, só que por ficar acompanhando tantas pessoas evoluindo na corrida e baixando o pace, hoje em dia tudo é pace, tudo é fazer maratona, tudo é performar ali, que se você não corre 10 quilômetros abaixo de 1 hora, você não está correndo, é tão assim competitivo, e nem era para ser, né? Porque a corrida é um esporte que não é para ser tão competitivo, porque ele é um pouco solitário, assim, né? Eu me vi muito mal e logo depois que eu fiquei nessa pira de querer baixar pace, de querer evoluir, eu acabei me lesionando e eu tive uma fratura grave no fêmur, porque eu aumentei muito a intensidade de uma forma que meu corpo não aguentou. E eu me vi andando de muletas durante 2 meses, e até hoje, 6 meses depois, eu tô me recuperando ainda. Então, às vezes, a gente quer, como eu falei, quer achar que nós somos atletas e nós não somos. A gente está fazendo esporte, a gente está se alimentando bem, porque é importante para a nossa saúde. Mas a partir do momento que você torna isso uma cobrança, ou que perde a leveza do negócio, pode ser prejudicial, né? Com certeza, a gente quer dar um passo maior do que a gente pode, né? Sim. Em todos os ramos. Mas perfeito. E por último, o que tu diria para alguém que sente que, justamente o que a gente falou agora, nunca tá fazendo o suficiente por si mesma, mas que ao mesmo tempo quer ter uma rotina mais equilibrada? Eu acho que o mais importante é a gente dar o primeiro passo. Muitas vezes na vida a gente fica procrastinando ou até mesmo se colocando numa posição de, mas isso não funciona para mim. E também a gente se cobra muito, né? A grama do vizinho sempre parece mais verde, o outro sempre parece ser mais fácil para ele.
E eu acho que dar o primeiro passo, a gente se levantar todos os dias pela manhã e tentar fazer um exercício físico, se dispor a se alimentar melhor e reduzir aos poucos, dentro do seu próprio ritmo, é a melhor coisa que você pode fazer por você. Eu acho que é como eu falei no início, a gente não precisa ser 8 nem 80. Basta a gente se entregar e tentar fazer o melhor que é ao nosso alcance. Às vezes tem dia que nosso corpo não é uma máquina, sabe? Tem dias que eu vou para academia e tudo bem se eu reduzir carga. Isso não significa que eu estou pior, só significa que talvez nesse dia eu preciso descansar. Mas só de eu estar lá já é um esforço. Tem dias que nossa cama é nossa melhor amiga. E tudo bem, o que a gente não pode fazer é deixar a cama ser a nossa casa e nem a academia ser somente o nosso refúgio. A gente precisa equilibrar os pratinhos. E eu sei que equilibrar é uma utopia, porque tem horas que você está mais focado, então você está seguindo mais aquilo ali à risca. Tem horas que você está um pouco mais desleixado e tá tudo bem. Mas sempre se colocar no lugar do equilíbrio, né? Que eu acho que isso é o mais fundamental, porque a gente está priorizando a nossa saúde. E quando a nossa saúde é a nossa prioridade, a gente está no caminho certo. Perfeito, Duda, muito obrigada. Nosso papo foi muito construtivo. Eu, Que assim, bom. concordo com tudo que tu trouxe, inclusive. Obrigada. E muito obrigada pelo teu tempo. Muito obrigada. A gente admira muito o teu trabalho. Foi muito construtiva a nossa conversa. Ai, que bom. Muito obrigada, viu? Amei. E, gente, o nosso papo tá acabando, infelizmente. Foi muito legal, muito enriquecedor. Tenho certeza que todo mundo que tá assistindo, tá ouvindo, vai se inspirar muito. E para finalizar, a gente queria que vocês deixassem uma dica para quem vive o autocuidado na prática para continuar essa jornada. Eu acho que a gente já falou muito disso aqui também. Vocês já deram. Mas pode ser uma dica final. Uma assim. dica final, uma dica prática. Eu acho que, assim, uma dica, eu acho que investir em autoconhecimento. Acho que, e não necessariamente, né, em terapia, enfim, eu tô dizendo para a pessoa parar, né, tudo que ela tá fazendo e entender quais que são as minhas prioridades. Faz uma lista. Quais são as minhas prioridades, né? Como que eu vou fazer para chegar lá? Estipula metas factíveis, né? Se compara menos. Mas eu acho que tudo gira em torno desse autoconhecimento. Não é porque uma coisa é legal para outra pessoa que também é legal para ti. Não é porque uma pessoa né, acha bonito o corpo X que tu também que é o certo o corpo X, né? Então eu acho que tudo permeia em torno de tu investir muito nesse teu autoconhecimento. Eu vejo muitas pessoas investindo em baita academia, investindo em médico, investindo em canetinha, investindo em tudo, sabe? E às vezes não investindo no seu autoconhecimento, no seu autocuidado, em manejar seu estresse, sua ansiedade. Muitas vezes o estresse e a ansiedade vão ser gatilho para várias coisas, né? Então se eu pudesse dar uma dica, eu acho que seria essa palavra, sabe? Autoconhecimento. Concordo 100% com a Belle, 100%. Uma dica que eu queria dar, que é até um pouco contraditória com o meu trabalho, mas eu acho que é uma coisa que eu tenho feito na minha vida e que tem me ajudado muito, é, pelo menos em algum momento do dia, que eu tenho algum tempo livre, largar 100% o celular. Porque, querendo ou não, quando tu tá 100% ali nas redes sociais e no celular, tu perde a referência da realidade. Então, tu fica muito exposta a muitas coisas e tu começa a dissimilar, assim, eu acho, e eu vivo muito isso, sabe? Às vezes eu tô com pensamentos horríveis, eu paro, sabe? Ligo pra uma amiga e eu fico, não, consigo ver de fora a situação e... Sim. Tipo, não é bem assim, sabe? Só que quando tu tá ali muito exposta 100% do tempo com as redes sociais, é meio difícil tu realmente conseguir olhar pra dentro, trabalhar esse autoconhecimento e ter esses momentos de autocuidado. Então, esses dias eu tava falando ontem com o Marino, meu marido, sobre a criatividade, assim, pra mim que trabalho com as redes sociais. Como ficar sem celular melhora a minha criatividade, sabe? Sim. Pra criar, e às vezes as pessoas acham que não, tem que estar consumindo, pra ter mais inspiração, sendo que não, sabe? A gente tava numa viagem de carro e a gente teve 1 milhão de ideias só olhando pra estrada. Então... A gente tem várias ideias no banho. Eu tenho várias ideias No no banho, banho. antes E aí de eu fico, ai meu dormir. Deus, eu preciso anotar isso, eu vou sair logo do banho. Sim, total. Mas, Lu, eu fiz uma matéria sobre isso pra Style, nossa revista. Sério? Sobre a vida simples, a gente chamou. E sobre essa vida offline. E aí eu conversei com empreendedoras, assim, da indústria criativa. Uma das meninas é aqui de Porto Alegre, ela faz aulas de cerâmica, workshop de cerâmica. E outra é de São Paulo. E ela dá aulas, assim, são workshops de velas diferentes, é muito legal. E eu também conversei com uma psicóloga, que ela trouxe justamente sobre isso, assim. O quanto isso pode ser prejudicial e o quanto nos dá, obviamente, a gente já sabe a ansiedade, tudo isso. Claro. Mas o quanto
esses hobbies manuais nos ajudam na criatividade e nos fazem sair um pouco dessa realidade que a gente fica muito... Eu comecei a matéria... Foi um desafio pra mim escrever essa A matéria. gente deixou com ela Foi especificamente. justamente porque- ficou pra mim, porque eu sou muito viciada em redes sociais. Eu também sou E a gente trabalha com isso. A gente trabalha com uma Não, arte, e é horrível trabalhar com isso, porque o nosso tempo livre a gente vai fazer o quê? Vai continuar Claro. online. Aí eu, inclusive, coloquei aquele meme do Juliano Floss, que é eu, quando eu trabalho com redes sociais, passo final de semana nas redes sociais, tempo livre nas redes sociais, descanso nas redes sociais. Tem várias tipo isso. trends, tipo várias isso. musiquinhas de Várias trends na musiquinhas cabeça. passando. Sério. Então é justamente isso, assim. Mas é interessante, porque eu conversei com essa psicóloga, ela trouxe justamente isso, assim. Sobre como esses hobbies manuais e sair um pouco dali que a gente sempre fica no celular ajuda muito nesse sentido, assim. E às vezes os problemas vão desaparecer se a gente desligar o celular. Total. A gente vai parar de se comparar. Coloca na lua. Sim. no celular. Vai parar de se comparar com o tudo. corpo, com a Tudo, influenciadora que tá viajando e tu tá em casa. Tudo. Isso é bem-estar no fim também. Né? Exato. Mas então é isso, a gente fica por aqui. A gente quer agradecer muito, muito vocês por esse episódio. Obrigada, Gigi, por estar na mesa comigo neste episódio super especial. Muito obrigada ProHub, também nossos parceiros, as meninas dos shakes maravilhosos. Não. A A gente gente ficou provou provando. vários. Já é Real, tudo. maracujá, Maravilhoso. meu Deus. De frutas vermelhas também. Meu Quase favorito. Nossas convidadas vão receber em casa ainda, Oba. para terem também. Mas muito obrigada, não esqueçam de seguir o Nós Somos Moda, a revista Style and Trends, as meninas nas redes sociais também. E até o próximo NSM Talks.